Queria falar de um outro assunto agora, o fracasso que foi ontem o evento em Brasília para o governo anunciar que vai dar a volta por cima. Uma volta por cima que custará 3 bilhões de reais em eventos e publicidade. Uma volta por cima que não tem nada para ser comemorado. O governo apresentou ontem até vídeos de pessoas felizes por terem sido atendidas pelo SUS, como se fosse o SUS uma realização desse mandato do presidente Lula. Um mandato que foi feito para tentar apagar o fogo da impopularidade. Uma impopularidade que, segundo a pesquisa Quest, chega em alguns setores da sociedade a mais de 60%. Um evento mambembe, um evento que teve problemas de som, um evento que teve problemas de exibição de vídeos, um evento eleitoreiro visando a campanha de 2026 do presidente Lula. Onde está a justiça eleitoral que não entra em ação e que não proíbe que o governo faça um evento como aquele, com características claramente eleitoreiras? Comemorar o quê em 2 anos e 3 meses de mandato do presidente Lula? O que de significativo foi apresentado pelo presidente Lula? É a pergunta que eu sempre faço. Ele põe à mesa o quê para discutir, para ser comemorado? Ele vai dizer que ele prometeu o reajuste na tabela do imposto de renda, mas não conseguiu. O reajuste na tabela do imposto de renda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e será feito cheio de emendas, porque os parlamentares já estão fazendo um retalho daquele projeto apresentado pelo governo. Que outro projeto? Minha Casa e Minha Vida para a classe média? Classe média que está enroscada em dívidas, uma classe média que sobrevive como o bêbado e a equilibrista? É desse jeito que se pretende dizer que o governo realiza alguma coisa? O que foi feito até agora por esse governo? Nada. Empréstimo consignado para quem tem CLT, endividando trabalhadores. Ora, é preciso que nós tenhamos a coragem, a lucidez de dizer que esse governo não emplacou, que esse governo não consegue se manter, que esse governo não consegue andar. Não consegue andar muito por conta de uma perversão, que é a relação entre poder executivo e poder legislativo, isso nós temos que reconhecer, mas também não consegue andar. Primeiro, pelo destempero do presidente Lula, que fala mais do que deve e fala sem conhecimento. O presidente Lula, na pesquisa que foi feita pela Genial Quest, tem 80% de reprovação quando o assunto é o que você pensa sobre as falas do presidente. Ministros que não conseguem agir porque não têm projetos. Um ministro da Economia que se equilibra entre a conversa com o mercado, com a Faria Lima, que é um ente que foi demonizado, mas que é um ente mentiroso, porque não existe um ente Faria Lima. Mercado somos todos nós que compramos, vendemos, investimos, vivemos. Um ministro da Economia que não consegue apresentar um plano sólido, seguro, de transformação. É preciso que a gente tenha essa lucidez, porque, ao mesmo tempo, ontem a pesquisa mostra uma outra crueldade. Nós estaremos, mais uma vez, em 2026, reféns de grupos polarizados. A pesquisa traz sempre a análise do potencial eleitoral de Lula contra a direita, a maioria deles ligados ao movimento bolsonarista. O Brasil não anda, o Brasil não se transforma, o Brasil não discute política de maneira evoluída. Nós ainda continuaremos a discutir política em 2026 com eu ou nós contra eles. Essa polarização que mata qualquer perspectiva de transformação no país. Ontem a pesquisa Genial Quest, desdobrada no seu segundo momento, e a mesma pesquisa que perguntou sobre a aprovação do governo Lula, foi a mesma pesquisa que teceu o panorama eleitoral para 2026.
e a textura, o tecido feito para 2026 mostra um Lula que conseguiria enfrentar os candidatos da direita e da direita bolsonarista, mas que teria, por exemplo, contra o presidente Bolsonaro, um empate técnico. Lembrando que Bolsonaro está inelegível até 2030. Se não for revertida a inelegibilidade, ele não poderá ser candidato, em que pese o PL, o seu partido, dizer que só tem 3 planos, o plano A, B e C, Jair, Messias e Bolsonaro. Essa não é uma realidade de hoje. Aí você tem a comparação com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior. Todos eles, em todos esses quadros, o presidente Lula levaria um segundo turno de acordo com a pesquisa. Mas não comemora esses resultados. O Palácio do Planalto tentará comemorar. Porém, lembre-se que em dezembro do ano passado, essa mesma pesquisa trazia Lula com mais de 50% das intenções de votos. Hoje, o maior patamar é 44%. O apoio a Lula também vem diminuindo quando é intenção de votos. E se você olhar para a pesquisa com mais atenção, aí você verá um outro detalhe da pesquisa. Quando você fala em rejeição, Bolsonaro e Lula têm a mesma rejeição por parte do eleitor, mais do que 50%. Mostrando que o eleitor começa a perceber que é preciso um caminho novo. Mostrando que o eleitor, pelo menos, se esforça em tentar entender que é preciso mudar esse panorama de um lado e outro se antagonizando. Mas isso não é novo, porque na política brasileira nós vimos isso durante muito tempo entre o PSDB e o PT, embora fosse lá uma guerra das tesouras. Mas agora a gente vê, desde o advento de Jair Bolsonaro em 2018, um movimento que naquela época era um antipetismo e que elegeu Jair Bolsonaro e que depois se transformou num antibolsonarismo, que elegeu Lula e que agora mostra os dois com altíssimos índices de rejeição. Nós precisamos entender que cabe ao eleitor discutir política de maneira evoluída e não ficar aí se digladiando entre direita e esquerda, desesperançando o Brasil. Porque o que quer essa direita é uma esquerda que cometa erros, que se exponha e que favoreça a eleição da direita. E o que quer essa esquerda é uma direita que se exponha e cometa erros para depois se reforçar numa eleição de esquerda. Essa polarização destrói a inteligência política do país. Mas eu estou falando isso aqui agora e está cheio de gente dizendo o isentão está falando. O isentão está falando. Isento de contaminação ideológica, isento de determinação falsa por conquista de poder e não por conquista de governabilidade. Tudo que esses dois lados querem é o poder para fazer políticas de governo e não fazer políticas de Estado, para levar para dentro os seus e esquecer que são eleitos para governar um Brasil inteirinho. E isso, infelizmente, não acontece.